Olá, eu sou a professora Elaine da disciplina de Geografia e o tema da aula de hoje é Tecnologia e Atividades Econômicas. Nós vamos falar de forma mais específica sobre a modernização nos setores econômicos. Vamos falar do setor primário, falaremos da agricultura. Abram o livro didático de vocês entre a página 1 e a página 6. Vamos lá? Na página 1, observem essa figura, observem essa imagem. O que vocês enxergam? Nós temos ali uma produção de energia eólica, que é aquela espécie de um catavento, sabe? Aqui vai girando ali, a gente chama energia à base de vento, tá? Energia eólica, tá? Nós temos aqui uma colhedeira colhendo milho e um agricultor dentro dessa colhedeira. Observaram a imagem? Podemos dizer isso que é uma forma de modernização do campo. Nós utilizamos ali um tipo de energia, no caso a energia eólica, e ao invés dele colher com as mãos, ele está colhendo o milho com uma máquina. Então nós temos aí um avanço tecnológico, certo? Vamos para frente? Na página 2, observe essa segunda imagem, tá? É de uma indústria, uma fabricação de pães, ou bolacha, ou biscoito, como vocês queiram chamar. A modernização da indústria. Um exemplo, nós tiramos o milho lá do campo e nós trazemos esse milho para a indústria, para o setor de transformação. É o segundo setor da economia. Então, na primeira imagem, nós temos o primeiro setor da economia, a agricultura, a modernização da agricultura. E no segundo momento, nós temos a modernização da indústria. Então, nós temos a transformação ali com um forno bem grande ali, né, no caso, e temos também alguém ali utilizando um computador, né, controlando o tempo de assar, a quantidade de produto que é utilizado nesses biscoitos, nesses pães ou nessa bolacha aí, entenderam? Então, do que nós estamos falando até o momento? Então, o uso de tecnologia nas atividades realizadas, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Todas essas atividades, elas colaboram para o aumento da produtividade. E os avanços tecnológicos também, no caso, melhoram os meios de transporte e também a telecomunicação, os meios de nós nos comunicarmos, essa relação entre o campo e a cidade, essa relação que é de interdependência. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Entenderam? Observem agora, nessa página 3 de vocês, essas duas outras imagens. Então, nós temos ali, na primeira imagem, um agricultor colhendo cenouras à mão, tá? Ele colocou umas caixas ali ao lado, né? Tem uma outra pessoa ali no campo do lado, né? Ajudando ele, colaborando com ele. E na segunda imagem, nós temos o quê? Nós temos uma colhedeira fazendo o mesmo trabalho, colhendo cenouras, só que de uma forma diferente. Esse agricultor, ele não está mais acompanhado com uma outra pessoa, ele está somente com a colhedeira. E ele está colhendo muito mais do que se estivesse colhendo à mão. Vocês entenderam? Mas observaram que quando ele colocou a colhedeira para trabalhar, ele produziu mais, mas ele não precisa de uma outra pessoa com ele ajudando. Isso significa que nós perdemos o emprego. Então, o avanço da tecnologia também causou desemprego no campo. Tá? Então, essa modernização dos setores econômicos, né, ela é constante. Esse crescimento, esse avanço tecnológico, ele acontece o tempo todo. O campo e a cidade se moderniza o tempo todo, certo? Abram um livro didático na página 4 de vocês e leiam comigo. A constante modernização nos meios de produção dos setores econômicos favorece o aumento da qualidade e da produtividade nos espaços rural e urbano. Observem a imagem a seguir que ilustram a utilização de diferentes tecnologias em atividades do setor primário, secundário e terciário. Observem, na primeira imagem nós temos o quê?
alguém, um produtor, no caso, em cima de uma colhedeira e um caminhão ao lado, né? Ele já está colhendo e já está colocando direto no caminhão. No segundo momento, aparece a figura da indústria, a transformação do produto, o segundo setor. E o terceiro setor, ali no caso, seria de serviços. Observe que ele está usando um aparelho, pode ser um tablet ali, né? Com alguns aplicativos, e ele está ali controlando a lavoura no campo, pode controlar ali a quantidade que colhe, ele pode controlar o volume de umidade do produto. Então, uma série de coisas que ele pode fazer com a tecnologia, simplesmente com aquele tablet dele. Continuando a leitura, então, como você pode observar nas imagens, a tecnologia está sendo empregada em diferentes atividades de trabalho e consumo, tá? Na colheita de alimentos, na fabricação de produtos e no acesso a diferentes tipos de serviço, por meio de aplicativos, como eu já falei para vocês, alterando a relação de trabalho, de produção e de consumo, tá? Então, altera o jeito que eu trabalho, altera o volume de produção, a qualidade dessa produção, a quantidade de produtos que eu consigo produzir e a forma como eu vou consumir esses produtos. Também é alterado com o avanço das tecnologias. Lá na página 6, leiam comigo. Conforme já estudamos, o setor primário compreende a atividade econômica ligada à produção agrícola, à pecuária e ao extrativismo, seja ele animal ou mineral. Agora, nós vamos conhecer alguns exemplos de tecnologia para o desenvolvimento dessas atividades que nós estamos falando. Nós vamos falar primeiro do setor primário, vamos falar da agricultura, tá? Na página 6 de vocês, leiam comigo. No início da história, instrumentos e ferramentas simples já auxiliavam no trabalho de cultivo e conservação do solo. Para a produção de diferentes alimentos e matérias-primas. Com os constantes avanços tecnológicos, novas ferramentas, maquinários foram sendo desenvolvidos para facilitar o trabalho realizado no campo, aumentando a produtividade e a economia de tempo, tá? Observe, naquela primeira imagem, onde o agricultor colhe aquelas cenouras com a mão, ele vai levar muito mais tempo para colher e precisou, inclusive, de ajuda. No segundo momento, ele está com uma colhedeira, ele colheu muito mais em menos tempo, entenderam? Nesta imagem da página 6, observe, na primeira imagem nós temos uso de arado com tração animal em Iretama, no Paraná, no ano de 2016. Observe que o agricultor, ele está com uma ferramenta, um objeto de ferro, um arado, está fazendo o trabalho de arar a terra, está utilizando um cavalo para isso. Na segunda imagem, aparece ele já utilizando um trator e um arado feito de ferro, um arado acoplado a esse trator. Então, o uso do arado acoplado ao trator em Balsas, no Maranhão, 2014, essa imagem. Vocês observaram que nas duas imagens ele está fazendo o mesmo trabalho, só que ele está fazendo de forma diferente. Há um avanço tecnológico do primeira atividade que ele faz com o arado utilizando um cavalo para o segundo momento que ele está utilizando o trator. Ele está fazendo o mesmo trabalho, levando menos tempo e fazendo uma área muito maior do que ele faria. Continuando a leitura aqui nessa página 6. O arado conectado ao trator, representado na segunda imagem, como eu mencionei, oferece ao trabalhador mais agilidade no preparo e na conservação do solo, diminuindo assim o tempo para a realização da atividade, diferentemente do que ocorre na outra imagem, no caso da primeira imagem, em que é realizado um arado simples, que requer mais tempo para concluir essa tarefa. Então, dessa maneira, o uso de tratores, roçadeiras, pulverizadores, plantadeiras, colheitadeiras, insumos agrícolas e equipamentos para irrigação, tá? Auxiliam os trabalhadores em suas atividades. Então, as técnicas e as tecnologias, elas foram avançando. A ideia delas é melhorar e aumentar a produtividade, bem como também a qualidade do produto que é produzido no campo.
Entenderam? O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Que com o aumento da população, nós somos hoje mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. No Brasil, nós somos mais de 211 milhões de pessoas. Para poder alimentar todas essas pessoas, todos os dias, nós precisamos produzir muita comida. Nós não conseguiríamos produzir tanta comida se fosse utilizado a técnica ainda da plantação à mão, a plantação com o cavalo, entendeu? Então esses avanços que vieram, esses avanços tecnológicos, eles ajudaram nessa produção para poder alimentar toda a população brasileira e, no caso, a população mundial também, tá? Então, foram criados o quê? Métodos, técnicas, ferramentas, tudo isso para resolver os problemas de plantio, colheita, armazenar esse produto. Se eu produzo mais, eu tenho uma colheita maior. Eu também tenho que armazenar esse produto. Eu tenho que transportar esse produto, entendeu? Então, vários problemas que esse avanço tecnológico ajudou a solucionar, certo? Então, nesse sentido, a tecnologia, ela é um produto da ciência, porque é através de muita pesquisa, muito estudo. Então, é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a solução desses problemas. Então, a tecnologia é isso, esse conjunto ligado à ciência e à tecnologia que produzem, que fazem um avanço tecnológico no campo, que trazem esse avanço tecnológico para o campo e mesmo para a cidade. Gostaram da nossa aula de hoje? Vamos às atividades? Abram o livro didático de vocês na página 4, página 5 e página 6. Vamos lá?